lá, vamos fazer essa segunda parte aí, né, de pontuação, para a gente fechar essa parte, porque pontuação não tem jeito, tem que ser em 2 bloquinhos mesmo, porque é muita coisa, tá? Falamos da vírgula vicária, vamos falar agora, né, do que aí aqui a gente vai falar alguma coisa que você já viu, coisas que você já conhece, coisa que você praticamente acabou de ver. Então não tem mistério, tá? Você já viu as orações subordinadas, você já viu as orações coordenadas, então aqui eu vou falar rapidinho, tá? Primeiro aqui você sabe que as orações subordinadas, né, adjetivas e explicativas também podem ser separadas por vírgula, né? O homem que é racional deveria saber evitar uma terceira guerra. Pessoal, preste atenção aqui, que aqui é um detalhe interessante, tá? Aqui tem uma coisinha interessante. Léo, é muito igual ao aposto, né? Muito parecido com o aposto, né? A oração subordinada adjetiva explicativa, ela é muito parecida com o aposto, né? Mas você pode falar que ela é um aposto? Nunca, tá, pessoal? A oração subordinada adjetiva, a adjetiva explicativa, ela jamais vai exercer função sintática de aposto, tá? Então você pode falar que ela é muito parecida com o aposto, você pode falar que ela é idêntica ao aposto, mas não pode dizer que ela é o aposto. Aposto ela não é não, beleza? Então muito cuidado, muita calma nessa hora, valeu? Aqui ela não é aposto, tá, pessoal? Ela parece, mas não é. Oração subordinada adjetiva explicativa não é aposto, beleza? Mas como você já sabe o que é uma oração subordinada adjetiva, tivemos uma aula só de oração subordinada adjetiva, né? Explicativa e restritiva. Entendemos ali a diferença de uma para outra. Então não tem por que você ficar se preocupando com isso, certo? Regra 6. A vírgula, ela também serve para separar as orações coordenadas assindéticas, aquelas sem conjunções, sem síntese, e você já conhece. João chegou, ó aqui, ó, tomou banho, fez seu café e saiu novamente. A assindética aqui, ó, João chegou, tomou banho, fez seu café. Você tem 3 assindéticas. Aqui você tem a conjunção. E aí você vai ter aqui a oração, já sabe, né? Coordenada, sindética, aditiva. Oração coordenada sindética aditiva, ela dá a ideia de adição, você sabe. E aí, Léo, não tem vírgula não? Não. A aditiva só teria vírgulas, daqui a pouco a gente vai ver, se você tivesse ali com sujeitos diferentes, certo? Quando é o mesmo sujeito, em regra você não pode pôr as vírgulas ali, certo? O político desviou milhões da educação, mas disse que se arrependeu. A vírgula também serve para separar as orações coordenadas sindéticas adversativas. Mas, porém, todavia, se arrependeu. Conclusiva, também, o político desviou milhões da educação. Portanto, todos os professores tiveram atrasos no pagamento. Olha aí, ó, portanto, é conclusivo. E também serve para separar a explicativa. Não solte balão, pois pode causar diversos acidentes. Então você vai ter ali a explicativa, certo? Bem fácil, bem tranquilo, você não vai ter mistério aqui, vai ficar de boa, beleza? Então não tem mistério, é muito fácil e você vai acertar, até porque você já conhece as orações coordenadas, as orações subordinadas, você já teve aula disso, então agora aqui é moleza, vou nem perder muito tempo com isso não. Agora aquilo que eu falei. As orações aditivas com sujeitos diferentes podem ser separadas também por vírgula. Olha, Pedro ficou estudando, olha o E, aditivo, e sua irmã foi trabalhar. Pessoal, é o seguinte, essa aqui é a oração, essa aqui é a outra oração, e aqui você tem a oração, como eu disse ali, coordenada, sindética, aditiva. Essa oração coordenada sindética aditiva está com um sujeito diferente, porque um sujeito é Pedro, Pedro ficou, e o outro sujeito é sua irmã, que foi trabalhar. Essa vírgula hoje, ela já foi obrigatória em algum momento. Hoje ela já é considerada opcional,
ela já é considerada uma vírgula facultativa, certo? Então, uma vírgula ali totalmente opcional, uma vírgula ali totalmente facultativa, tá? Então, não tem mistério, não. É muito fácil, tá? Então, tá aqui, ó, essa vírgula já foi considerada, hoje ela é considerada facultativa, certo? Outra coisa também, que você já sabe, pois vimos isso lá na aula de conjunção, das conjunções coordenativas, é que quando você tem uma conjunção deslocada, ela tem que vir isolada por pontuação. Ele não teve muito tempo para estudar, conseguiu, porém, um excelente resultado. Esse porém deveria estar aqui, ó. Mas nós falamos sobre isso já, né? Não vou nem perder tempo. Ele não teve muito tempo para estudar, não conseguiu, portanto, um excelente resultado, né? Olha o portanto. O normal é que ele tivesse aqui. Quando eu desloco, eu marco esse deslocamento com as vírgulas. Eu tenho que colocar uma vírgula antes e uma depois da conjunção. E o legal é que aqui apareceu os dois pontos, né? Por que apareceram dois pontos? Não, ponto e vírgula ali. Simples. O ponto e vírgula serve, na maioria das vezes, tá? Não é sempre, a gente vai falar dele aqui, mas na maioria das vezes o ponto e vírgula serve para separar orações que já tenham vírgula dentro. Você já tem vírgula aqui. Então eu uso ponto e vírgula para separar essas duas orações. Não teve muito tempo a estudar e não conseguiu um excelente resultado. Tenho duas orações. Eu uso ponto e vírgula para separar essas duas orações porque dentro dessa segunda oração eu já tenho vírgula. Então eu não posso, né? Na verdade eu até poderia separar por vírgula ali, mas o mais legal é que você separe com o ponto e vírgula. Certo? Para ficar bem claro ali que você está separando as duas orações. Tá? Esses são os casos de vírgula, em que você vai colocar a vírgula. Agora, Léo, quando é que eu vou colocar a vírgula proibida? Que eu não vou colocar a vírgula, que eu sou proibido de colocar a vírgula. Ah, pessoal, a vírgula, ela vai ser proibida aqui, ó, separar sujeito do verbo. Agora, muito cuidado, muita calma nessa hora. Léo, eu vi alguma vírgula ali entre o sujeito e o verbo, eu já vou marcar como errado? Não, porque você não é maluco. Você não é doido. Não faça isso. Ah, então, Léo, como é que funciona essa regra aí? Pessoal, é o seguinte. Uma vírgula isolada entre o sujeito e o verbo vai estar errado, sim. Certo? Uma vírgula isolada entre o sujeito e o verbo. Essa vírgula vai estar errada. Certo? Mas caso eu tenha duas vírgulas entre o sujeito e o verbo, pode ser que isso esteja correto. Eu posso estar isolando ali um adjunto adverbial deslocado. Eu posso estar isolando ali um aposto, isolando ali um vocativo. Ou seja, eu posso estar isolando um termo. E esse termo está ali, né, entre o sujeito e o verbo. Isso aí pode. O que eu não posso é ter uma vírgula. Os alunos geralmente ficam muito preocupados com a redação. Os alunos é o sujeito. Eu não posso ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Isso está errado. Ó, igual aqui. Os alunos sujeito. Mas se eu tiver duas vírgulas aqui, ó, os alunos aqui, ó, sujeito. Caso eu tenha duas vírgulas aqui entre o sujeito e o verbo, pode ser que isso esteja correto. Tá, gente? Porque aqui, ó, essas vírgulas estão isolando o advérbio geralmente. Certo? E aí eu posso, sem problema nenhum, tá, pessoal, colocar ali essas vírgulas ali, isolando aquele adjunto adverbial. Não tem nenhum problema naquilo. Tá? Ó, outra coisa também é que eu não posso separar nem o complemento, né, do verbo e nem o predicativo do verbo de ligação. Os alunos assimilaram todo o conteúdo. Eu não posso fazer isso. Quem assimila, assimila alguma coisa, verbo transitivo direto. Todo o conteúdo, que é o complemento do verbo aqui, é o objeto direto. Isso está completamente fora, está eliminado. Retira, está fora. Não pode ter aquela vírgula ali. Ah, Léo, caso eu tivesse um termo entre vírgulas ali, ou seja, com duas vírgulas ali, um geralmente, por exemplo, aí tá tranquilo, aí tá de boa. Os alunos ficaram satisfeitos com os resultados. Ficar é verbo de ligação. Satisfeito, você já sabe, predicativo do sujeito. Eu não posso ter vírgula separando o verbo de ligação de predicativo do sujeito, até porque nada justifica a presença daquela vírgula ali, né, gente? Só se fosse doideira. Eu não posso separar o adjunto adnominal ou o complemento nominal. Os alunos daquele curso são muito dedicados.
Pessoal, daquele curso é um adjunto adnominal de aluno. Eu não posso ter essa vírgula, gente, de jeito nenhum, tá? Agora, Léo, eu preciso me preocupar com adjunto adnominal e complemento nominal? Não, não precisa. Só se você for fazer uma prova organizada pela FGV. Se você for fazer uma prova organizada pela FGV, aí você se preocupa com adjunto adnominal e complemento nominal. Isso é uma das coisas mais sem sentido que eu vejo os concurseiros perdendo a cabeça com isso. Cara, a quantidade de gente que vem me chamar no Instagram. Professor, eu preciso aprender. Eu não consigo, não entra na minha cabeça a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Não consigo, é muito difícil. Primeira pergunta que eu faço para ele foi o seguinte. Falei, irmão, vai fazer que prova? Ah, vou fazer a prova para a Polícia Federal. CESP. Eu falei, tá estudando isso para quê? Esquece essa porra, mano. Vai estudar outra matéria. Por quê, professor? Não, isso não vai cair. Esquece. Ah, não vai não? Pô, que bom. Perdi aqui o dia inteiro tentando aprender isso, não conseguiu. Perdeu à toa. Isso não vai cair. Entendeu? Não cai. Esquece. Caso você vá fazer alguma prova da FGV, você vai precisar estudar isso. Mas se não for fazer prova da FGV, irmão, esquece. Não vai cair não. Entendeu? Não esquece. Então, vamos nos preocupar com o que realmente a gente precisa ter uma certa preocupação. Certo? Agora, com isso aqui, a gente tem que se preocupar com o que vai cair, irmão. É isso. E acabou. Adjunto adnominal não. Em títulos de livros, seguido dos autores, ele pode ser separado assim, ó. Dom Quixote, agora eu vou explicar, né? Vou botar um adjunto aqui. De Cervantes é uma obra, grande obra espanhola, né? Chega de vírgula obrigatória, chega de vírgula proibida. Já falamos um pouco de ponto e vírgula, mas vamos fechar aqui esse negócio. O que é isso, Léo? O ponto e vírgula ele serve para separar orações assindéticas, normalmente entre trechos já separados por vírgula, ou outros sinais de pontuação. É o que a gente já viu, né? Ó, as leis não podem ser infringidas. Mesmo em caso de dúvida, portanto, tá vendo? Ele está separando orações que já tenham vírgula dentro. Então é normal que eu use ponto e vírgula aqui. Mas fica bem ligado, presta muita atenção que o ponto e vírgula não é um sinal obrigatório. Tá, gente? Não é sinal obrigatório, não. Ele é um sinal ali que eu posso substituir por uma vírgula, mas é claro que é legal você usar o ponto e vírgula para dar mais clareza ao seu texto, para dar mais clareza à sentença. Tá? Ele também serve para separar orações. Aqui é interessante. Separar orações coordenadas cuja conjunção está implícita, mas é facilmente percebida. Quando você separa orações e você percebe uma conjunção implícita, ele passou muito mal. Veja que aqui você tem um portanto implícito. Ó. Portanto, não conseguiu ir à aula hoje. Você tem um ponto e vírgula aqui. Na verdade, pessoal, vou até abrir um espacinho aqui. Na verdade, ótimo. Na verdade, quando você tem uma conjunção implícita e facilmente percebida como portanto, você pode separar por vírgula, você pode separar por ponto e vírgula, você pode separar por travessões e você pode separar por dois pontos. Léo, posso colocar uma vírgula no lugar daquele ponto e vírgula? Pode. Posso colocar um travessão, Léo, no lugar daquele ponto e vírgula? Pode. Léo, posso colocar dois pontos ali? Pode. Léo, posso colocar interrogação? Não viaja, né? Não viaja. Já tá bom demais. Ali você vai colocar o seu lindo ponto e vírgula, ou a vírgula, né? Se colocasse dois pontos ou travessão ali não estaria errado, não. Certo? Com a conjunção explícita, dependendo ali, tá? Também pode colocar o ponto e vírgula, mas essa situação aqui eu nunca vi em prova nenhuma, tá? Defende-se, defenda-se, mas não se vingue. Pode colocar o ponto e vírgula ali sem problema nenhum, tá? Depois você vai ter os dois pontos. Pessoal, dois pontos normalmente cai em prova numa questão mais de compreensão de texto, para você entender o que aquele
que 2 pontos está fazendo ali. E não se ele está certo ou está errado. Então você tem que entender o que ele está fazendo ali. Isso é o mais importante. E eles servem para anunciar uma citação. E Jesus disse, agora eu vou dizer, a citação direta de Jesus, né? Bem-aventurados os pobres e fracos de espírito, pois deles é o reino dos céus. Certo? Então ali eu tenho uma citação, eu posso usar a citação com 2 pontos. O último slide, eles servem para anunciar uma enumeração. Eu vou enumerar. Este colégio possui, agora eu vou enumerar as coisas que ele possui. Biblioteca, sala de vídeo, salão de jogos, quadras de esporte e lanchonete. Estou enumerando, né? Igual se eu falasse assim, por exemplo, né? Fui à feira e comprei várias frutas. Agora eu vou enumerar. Banana. Meu filhinho adora banana, né? Morango. Sei porque que eu botei morango com letra maiúscula, né? Finge que você não viu. Morango. Uva e abacaxi. Certo? Então eu estou enumerando aqui. Eu vou enumerar com os 2 pontos sem nenhum problema. 2 pontos também servem para anunciar um esclarecimento, uma consequência. Ele não estudou. Resultado? Adivinha? Não estudou, irmão. Senta, né? Fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai passar o quê? Orando? Ah, vou passar pela oração. Muito cuidado, né? Muita calma nessa hora. Isso não viaja, não, tá? Tem que estudar. Sorte, não. Ih, fulano é mó cagão. Passou. Sorte? Vai se ferrar, mano. Escuta um aluno falando meu que o outro teve sorte porque passou, dou um pescotapa nele. Sorte não, para de inveja. O cara estudou, o cara mereceu. Servem para introduzir um aposto ou uma oração subordinada substantiva positiva. Pessoal, o aposto. Porra, deu exemplo aqui, né? Um aposto enumerativo. Comprei frutas, laranja, maçã e manga. Né? Quase igual o exemplo que eu dei ali. Né? Ou uma oração subordinada positiva, né? Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém, certo? Então você vai ter ali o aposto no finalzinho. Ó, consegui uma foto com Pelé, o rei do futebol. O rei do futebol, eu estou explicando quem é Pelé, isso é o aposto. Quando o aposto ele vem no final, é normal que eu separe com 2 pontos. Poderia separar por vírgula também? Claro. Mas é normal que eu separe por 2 pontos, caso ele venha no final de tudo. Certo? Fechamos pontuação. Estamos chegando aí à parte final. Pessoal, fiquem com Deus. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.